Ouvintes do Jogo Aberto, nós estamos aqui nesse encontro regional com a mídia, com o secretário Robson Almeida. Secretário, o que é que consiste esse encontro? Consiste em uma aproximação do governo com a sociedade, porque a imprensa é a porta-voz dos anseios dos clamores populares, e hoje eu estive aqui no Recôncavo com representação de diversas cidades de Muritiba, Cruz das Almas, Cachoeira, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Valença, Gandu, entre outras, Castro Alves, para falar de dois projetos importantes, a Ponte Salvador-Itaparica e o Estaleiro Enseada do Paraguaçu, as suas repercussões econômicas na região, as suas repercussões sociais, ambientais, e fazer com que toda a mídia aqui possa estar informada sobre esse assunto e contribua para que as sociedades locais, os municípios, se planejem, se organizem para esse futuro que está batendo na porta de desenvolvimento e crescimento econômico. Em relação à questão do Vale do Jiquiriçá, o impacto isso poderá causar também ao Vale do Jiquiriçá, já que a cidade de Jiquié será beneficiada com esse entorno. Olha, primeiro é que vai reduzir as distâncias para a capital, né? Nós vamos ter reduções da ordem de variação de 50 a 80 quilômetros até a capital via terrestre, então esse impacto melhora o fluxo, o trânsito de pessoas, de mercadorias, e por outro lado tem um impacto na região turística, que é o Baixo Sul e o Vale do Jiquiriçá. O Vale do Jiquiriçá é um dos vales mais bonitos da Bahia, com o Rio Jiquiriçá, uma vocação para o chamado turismo rural, onde vários empreendimentos já estão estabelecidos e certamente serão ativados, porque com o encurtamento da distância você terá uma possibilidade de maior presença de turistas e de próprios moradores da capital na região do Vale, fortalecendo o turismo local. Os recursos estão garantidos, secretário? Os recursos estão garantidos? Os recursos estão assegurados em uma lógica de parceria público-privada. Nós vamos ter a ponte com a modelagem semelhante que foi feita à Fonte Nova. Aquele que ganhar a licitação vai ficar responsável para fazer o investimento, e o governo do estado durante 20, 25 anos vai pagar mensalmente as prestações desse investimento. Então tudo está sendo planejado para que a ponte comece a sua construção em 2014, 2015, que a gente tenha 4, 5 anos depois, 2018, 2019, ela construída, funcionando, ligando a capital ao Recôncavo via Itaparica, trazendo uma nova perspectiva de desenvolvimento regional em todos os aspectos de infraestrutura, com mais educação, mais saúde, mais habitação, mais oferta de água, mais oferta de esgoto, e o Recôncavo, que foi durante anos o berço da nossa civilização, a força motriz da economia baiana, volta a ter a sua importância histórica e vai contribuir muito para o desenvolvimento regional. Em relação, secretário, ao projeto de privatização da Embasa, o governo do estado tem interesse que esse projeto vá à frente ou não tem interesse? O governo do estado está apoiando a iniciativa da Assembleia em retirar a legislação que autorizava a privatização da Embasa. A posição do governo é que a Embasa continue como uma empresa pública, investindo como tem investido na ampliação da oferta de água e de esgotamento sanitário. São mais de 7 bilhões de investimentos, adutoras importantes, sistemas de esgotamento sanitário em todas as cidades médias e grandes do estado, e o desafio de ter uma empresa pública para essa nova Bahia que está sendo desenhada com o metrô de Salvador, com a ponte Salvador-Itaparica, com a Fonte Nova, com o Estaleiro Paraguaçu, que precisa de infraestrutura que ela oferece na área de água e esgotamento sanitário. Haverá investimento, secretário, a potencialização do turismo rural no Vale do Jiquiriçá, já que ainda se vive o monopólio do cacau? Olha, não tenha dúvida, hoje, nas últimas décadas, nós tivemos 90% dos investimentos em turismo direcionados para o litoral norte do estado. A Linha Verde, a Praia do Forte, Embaçaí, o Complexo de Sauípe, eram os destinos preferidos dos investimentos turísticos, especialmente os grandes resorts, hotéis que foram instalados naquela região. Com a ponte nós vamos inverter esse fluxo, o que ia para o norte virar para o sul, porque nós temos uma das regiões mais belas do país, ali no Baixo Sul, Complexo do Tiaré, Morro de São Paulo, a ilha de Boipeba, nós temos o Vale do Jiquiriçá, nós temos um potencial de turismo rural, nós temos cultura com o São João mais tradicional aqui no Recôncavo.
Recôncavo, temos história, equipamentos e monumentos em Cachoeira, em São Félix, em Maragogipe. Então esse potencial turístico hoje ainda adormecido, ele se levantará e será uma grande fonte de riqueza e renda para toda a região. Secretário, o que é que você pode falar com relação à BA-539, ligando São Miguel das Matas a Laje, e também a BA-026, ligando Amargosa a Brejões, que é uma promessa de governo, inclusive no Palanque Léa Amargosa? Olha, não tenha dúvida que a Bahia vive hoje o maior programa rodoviário da sua história, 7.000 quilômetros de estradas recuperadas ou construídas. Recentemente, inclusive, o governador inaugurou mais um trecho de estrada ligando a BA-001 ao município de Jaguaripe, há 20 dias atrás. Vamos chegar a 9.000 quilômetros de estradas. O que for BA será recuperado ou reconstruída, que é o caso da ligando Brejões ou Amargosa, e as outras BRs nós vamos continuar o entendimento, que ganha um novo dinamismo com a presença de um baiano no Ministério do Transporte, que é o ministro César Borges, que inclusive vai fazer em breve um detalhamento das ações do Ministério aqui na Bahia. Então creio que o que já está bom vai melhorar mais ainda, que é o investimento nessa área de infraestrutura de estradas. Secretário, você pode falar a respeito da segurança pública, já que o senhor também está inserido nesse processo, juntamente com o secretário de Segurança Pública, e melhorar também para o interior do estado? Olha, esse é um desafio grande da sociedade moderna. A questão da segurança pública tem desafiado todos os governos. Nós vimos aí os episódios recentes em outros estados como São Paulo, Santa Catarina. Aqui no estado tem sido feito um investimento permanente de contratação de policiais militares, policiais civis, cerca de 11.000 profissionais já foram contratados. Um investimento também em recuperação da frota, 3.000 novas viaturas, equipamentos de proteção individual, na inteligência policial, e o governo do estado tomou um empréstimo de 4 bilhões de reais para investimentos em todas as áreas, e desses 600 milhões serão destinados para a segurança pública, a reforma das delegacias, construção de presídios, construção de distritos integrados de segurança pública envolvendo a Polícia Civil e a Polícia Militar, um esforço permanente que o governo vai continuar fazendo. Agora, a sociedade também tem que contribuir, porque muitas vezes é a falta de orientação em casa, é a falta de atitude dos pais que faz com que os jovens sejam tragados por esse mundo das drogas e não consiga mais sair dele. Então eu sou de um tempo que minha mãe dizia, se a gente chegasse em casa com um brinquedo da rua, ela afirmava, olha, achado não é roubado, mas tem dono, vai lá e bote no lugar que você achou. Eu sou de um tempo, se um mais velho me desse uma bronca no meio da rua, eu baixava a cabeça e ia para casa, porque aprendi sempre a respeitar os mais velhos. Então esses valores de família devem estar sempre presentes, porque eles ajudam muito a proteger a nossa juventude dessa verdadeira peste social hoje, que é o crack, que são as drogas, fazendo com que jovens percam suas vidas precocemente e contribuam para ampliar essa sensação de insegurança com a prática de furtos e outros delitos para manter o vício e muitas vezes manter a sua própria vida. A doutora Glória, delegada da Delegacia Territorial de Amargosa, juntamente com o capitão Fernando da 2ª CIA, aguardam com ansiedade a construção do complexo unificado. Já começou, inclusive o terreno já existe. O que é que o secretário pode adiantar para essa população, sobretudo para a população de Amargosa, com relação a esse complexo? Olha, está andando, que são os DISEPs, né, que é os Distritos Integrados de Segurança Pública, vão ser construídos dezenas em todo o estado, o dinheiro já está assegurado, as licitações também sendo tocadas, e em breve nós teremos esses equipamentos dando melhores condições de trabalho aos policiais para que eles possam desenvolver as suas atividades de segurança pública. Secretário Robson, para a gente finalizar, a questão política é sempre tratada. Está decidida a candidatura à Câmara Federal 2014? Não, eu tenho conversado com várias pessoas sobre a hipótese de uma candidatura a deputado federal em 2014, afirmando que a minha prioridade é dar continuidade às minhas ações na secretaria, minhas responsabilidades públicas assumidas com o governador e com o povo da Bahia. Paralelo, também discuto essa hipótese, porque vários amigos têm me sugerido que abrace essa missão de representar o povo da Bahia, que muito me orgulha. Quando tiver uma decisão, vou comunicar aos amigos e esperar, se for o caso,
o tempo adequado que a Justiça Eleitoral estabelece para fazer campanha eleitoral, que ainda é no ano de 2014. O que o candidato precisa conter, precisa ter para obter o voto do eleitor? Olha, em primeiro lugar, tem que ter posição, tem que ter proposta, tem que ter propósitos, tem que ter opinião, para que possa representar outros. Um candidato nada mais é do que representante de uma parcela da população. Então você tem que ter um programa, uma plataforma que reúna o que é o seu objetivo com a representação. Isso faz com que a gente melhore a qualidade da representação, que a gente renove as práticas políticas e tenham pessoas muito mais comprometidas com a essência da representação do que está agregada a questões de vantagens individuais ou vantagens pessoais associadas à atividade política. Secretário, em relação à questão do PDDU, que o senhor falou aqui, que deve ser debatido justamente com as comunidades em relação à questão do impacto que vai ter sobre a construção dessa ponte. Eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco sobre isso aí e pedir o apoio também da comunidade nesse processo. Olha, quando a gente tem um equipamento de infraestrutura sendo montado, ele impacta na vida das cidades. Eu dou o exemplo das cidades grandes hoje do país que, com o crescimento econômico, com a possibilidade das pessoas terem carro, terem moto, crescerem de vida, as cidades não foram planejadas, não tem transporte de massa, as avenidas e ruas continuaram as mesmas e hoje todos nós sofremos de horas perdidas num trânsito, num engarrafamento, num inferno que é a vida urbana nessas cidades. Então o PDDU é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que é um instrumento que organiza, que cria as regras, as normas para a ocupação do solo, estabelecendo quais são as atividades que possam ser exercidas em cada região da cidade. Então é importante, por conta da repercussão desse equipamento, da ponte e do estaleiro Paraguaçu em todo o recôncavo, em todo o Vale do Jiquiriçá, que os municípios façam uma revisão dos seus PDDUs, uma atualização, e é importante a imprensa fazer esse debate com a sociedade, a Câmara de Vereadores, as associações de moradores, todo o poder público municipal, o segmento empresarial, para discutir qual é a minha cidade do futuro e como eu vou planejá-la e organizá-la para conviver com esse desenvolvimento. Então é uma ação muito importante para que a gente não tenha o sofrimento que algumas cidades estão tendo por ausência de planejamento. Secretário, recentemente o ministro César Borges... Pode ser feita ainda no governo Wagner, e sendo iniciadas as obras no governo Wagner, ele fica mais fortalecido para a campanha de 2014? Muito dificilmente o governador vai poder inaugurar essa obra. Ela tem uma extensão para o próximo governador, mas tudo é assim. Alguém começa, outro dá continuidade e inaugura. Essa é a lógica de governo, que não deve ter descontinuidade, porque foi outro que fez, para e não resolve a obra. Isso é coisa de política do passado que o governador sepultou aqui na Bahia. É um exemplo claro disso aí, né? O governador pegou o metrô, que 3 gestões de prefeitura não resolvia, trouxe para o governo do estado para resolver, por conta de que o povo de Salvador não pode continuar sofrendo com o caos no trânsito e na mobilidade urbana. Então essa questão da ponte é um compromisso que não é eleitoral para o governador, é um compromisso de visão de estadista que ele tem, como retomou a ferrovia Oeste-Leste, como está fazendo a ponte, é o legado que ele deixa de desenvolvimento para o estado, que não pode pensar apenas no próximo 2, 3 anos, tem que pensar 20, 30 anos na frente, porque esses equipamentos vão impactar a economia e o estado por décadas. Inicia no governo? Nesse sentido, inicia no governo dele, está iniciado todo o processo de planejamento e ano que vem sai a licitação, inicia no governo Wagner. Nesse sentido, só para finalizar, a ida de César Borges para o Ministério dos Transportes, ele recentemente declarou no nosso programa que o governador foi muito elegante nesse tratamento, que deu aval. O que é que representa César Borges hoje no Ministério do Transporte para o governo Wagner? Representa um aliado importante, que é o PR, o partido do senador, o partido da República. A presidenta, óbvio, toda vez que vai fazer algum tipo de indicação sobre um baiano, tem o governador Jacques Wagner como
alguma das pessoas que ela consulta, que ela ouve, que é um conselheiro nessas áreas. Ele foi consultado, ele avaliou como positiva, ele teve uma boa performance quando passou no Banco do Brasil e se comprometeu em estar presente do projeto nacional e no projeto estadual, que ele agora faz parte integrante como ministro, e ter as ações que estão dificultando o desenvolvimento da Bahia, que estão na pasta do Ministério, em especial a Ferrovia Oeste e Leste, dando uma ênfase maior. Hoje, inclusive, ocorre em Barreiras um seminário para tratar dessa questão que é estratégica para o desenvolvimento da Bahia, que é a ferrovia. Sucesso, um abraço. É uma festa muito importante para o Nordeste, sobretudo para o nordestino. O repórter hoje.com.br em Salvador, juntamente com a Rádio Hoje Brasil, tratou da não realização do São João em Salvador e de imediato o governo do estado já disse que a FIFA não vai interferir. O que é que o secretário pode falar com relação a essa situação? Eu acho que houve um mal entendido em relação a essa questão. A FIFA trata de questões da Arena Fonte Nova, não trata de questões da cultura do nosso povo, das festas do nosso povo. Isso diz respeito aos nossos representantes. Tem São João em Salvador? Tem São João em Salvador e em toda a Bahia, né? Vai ter em Amargosa, em Santo Antônio, em Cruz das Almas, em Jiquiriçá, em Laje. Essa é a festa da Bahia. Nos 417 municípios tem fogueira, tem milho, tem licor, tem sanfona, tem pé de serra, tem forró, que o São João é a festa que é a cara da Bahia. Em Salvador há um planejamento da Bahia Tussa muito forte para levar essa oferta de entretenimento para os turistas no Pelourinho, outros eventos que vão acontecer na cidade. Distantes do centro também. Vão acontecer na cidade em outros bairros, e nós vamos ter um dos São Joões mais animados, que é o São João da Copa, forró e futebol e tudo que o brasileiro sabe fazer de muito bem feito, que é jogar bola e fazer festa e receber o povo. Sucesso, um abraço, uma mensagem ao povo da região. Eu dedico a vocês. Eu acho que esses fóruns são importantes para aproximar o governo da sociedade, da mídia, fazer um processo cada vez mais de intercâmbio e de fluxos de opiniões. E aproveito aqui para me despedir de vocês, desejando um bom final de semana a todos, que a gente possa ter em paz, em família, um encontro com aqueles nossos entes queridos, e sempre tendo uma ideia de que a vida em coletividade, a vida em família depende da ação individual de cada um. O governo faz uma parte, mas cada indivíduo também tem que fazer a sua parte. E aí eu desejo que seja um final de semana muito proveitoso entre as famílias. Muito bem, está aí, portanto, aqui